Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez falar sobre o BDR da Tesla TSLA34, lembrando, o BDR é um certificado de depósito que representa as ações da Tesla lá nos Estados Unidos. Então, eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se. Clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo do canal. Na análise aqui especial, foco em falar em diferentes prazos operacionais, desde o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário. Ou seja, tentando passar aqui em diferentes prazos operacionais, para avaliar a tendência desse ativo desde longo prazo até o curto prazo, o que é mais provável, qual o cenário gráfico desse papel, está interessante para comprar no longo prazo, não está? Então vamos falar aqui da Tesla. Temos aqui no gráfico anual, primeiramente, lembrando que minha avaliação é em cima de análise técnica, não uso mais nada, é a minha especialização. Veio aqui, começou aqui, o BDR da Tesla começou aqui em 2017, 2018, chegou em 2019, chegou-se lá ali para baixo das mínimas dos anos anteriores, mas reverteu forte para cima. Ano passado subiu basicamente 1000%. No único ano, uma forte alta. E esse ano está subindo em 9,72%, 9,7%. Geralmente depois de um grande candle de alta, você tem um candle, né, que é se cada candle, cada barra dessa aqui está representando um ano, então você pode ter um ano mais lateral, ou mesmo até um ano de baixa, fazendo a correção dessa forte alta. Isso não é uma garantia que vai ser desse jeito, mas o cenário então é para cima, só que se tiver essa correção no decorrer do ano, sinalizações de alta, fica mais para se buscar a operação de compra, só olhando aqui pelo gráfico anual de forma simples. No gráfico quadrimestral dá para perceber também um longo movimento de subida, sem perda de mínima dos candles anteriores, aqui nesses últimos candles, candle com bons fechamentos, representando força, aumentando a probabilidade ainda de ter algo para cima, ou seja, se ocorrer movimentação aqui para baixo, fica mais para se buscar a operação de compra pensando em prazo maior, considerando esses dois prazos operacionais, expectativa de ter algo realmente maior para cima, quando falo maior é superar os R$152, essa expectativa de médio a longo prazo em cima de TSLA 34, em cima do BDR da Tesla aqui, enfim, que representa as ações lá nos Estados Unidos. E no gráfico mensal, então, ou seja, você tem um movimento de alta no anual e movimento de alta no gráfico quadrimestral. Ou seja, não tem muitos dados nesses prazos operacionais, mas o viés é de alta, não tem nenhum sinal de baixa. No gráfico mensal, a tendência é de alta. Dá para perceber aqui algumas pequenas correções e até semelhantes às correções. Que basicamente com duas paradas aqui, ó, aqui 2 candles de baixa, aqui também 2 candles de baixa, aqui 2 candles de baixa. E na sequência superou a máxima do candle anterior, aqui e gerou todo o movimento de subida, e aqui superou de novo. Então temos a última informação que tem aqui é uma sinalização positiva. O que aconteceu anteriormente foi um movimento de alta, só que o que vai aumentando a chance, ou seja, esse aqui deu uma estilingada para cima de 5 meses, esse aqui foram mais 3 meses, esse aqui já pode até nem ir tanto e ficar numa correção um pouquinho maior, voltando até se aproximar da média móvel de 3 períodos. Objetivamente, a tendência é de alta. Se eu pegar aqui a projeção de subida, aqui é uma projeção alternada usando Fibonacci, projeta ali para a faixa de R$164 e a próxima projeção na casa dos 225. Então, a expectativa continua sendo de alta. Lógico que tem um desafio imediato de resistência na casa dos 136,04 e depois na máxima histórica em 152. Então, essa é a região de desafio do papel. Aqui, ó, essa região de desafio já foi superada no primeiro mês, já conseguiu fechar acima, mostrando força por parte dos compradores e aumentou a chance de ter algo mais para cima. Aí, aqui está demonstrando ainda um pouco mais de fraqueza, mas existe a sinalização de alta. Para reverter essa sinalização de alta, tem que voltar para baixo dessa mínima aqui. Que isso, para mim, não afetaria tanto assim ainda a tendência de prazo mais longo. Por mais que fizesse aqui um pivôzinho assim de baixo, mas eu olharia isso aqui como se fosse uma correção em duas etapas desse longo movimento de subida, podendo trazer a oportunidade de entrada mais interessante, mais próximo da média, uma nova sinalização de alta, de superação da máxima do mês anterior, se fizer algo assim, ó, e depois superar a máxima do mês anterior para uma possibilidade de compra.
Tem aqui de imediato, então já citei as resistências, suporte basicamente ficando lá na mínima em 98,78 e abaixo disso na faixa dos R$ 85,38. Pegando o número do Fibonacci aqui em cima desse movimento de subida, dá para ver que bateu em 50% de retração desse movimento, que funciona como um ponto de suporte, não fechou nem abaixo dos 38,2% nem dos 50%. Então o ativo pode ter algo ainda para cima, eu não teria uma expectativa tão forte para cima do primeiro momento, sendo mais otimista no 164, que é a primeira projeção de alta que eu citei aqui em cima de Tesla. 164,38 sendo mais exato. Então ativo em tendência de alta, dentro da sinalização positiva no gráfico mensal, já bateu num ponto de correção, a correção maior poderia ser aqui justamente nos 61,8%, que está lá em R$ 91,31. E chegando aqui nesse nível, nova sinalização de alta também favoreceria a compra. E aí, comprar agora ou ficar de fora? Como a tendência de alta, como o cenário é positivo, mesmo com a chance de poder ter um ano mais enrolado, que eu até comentei lá no gráfico anual, que tecnicamente depois você tem um grande candle realmente muito relevante de alta, vou até mostrar aqui no gráfico quadrimestral, ó, quando você tem um grande candle de alta, o próximo é difícil você ter um outro candle gigantesco de alta, muito grande de alta. O próximo tende a ser um candle um pouco mais de indefinição, mesmo que seja um de alta, um candle um pouco menor, mas mesmo assim fica uma expectativa de se poder ter algo mais para cima na sequência. É o que está acontecendo com essa ação aqui pelo gráfico mensal. Mesmo que aconteça algo assim, a expectativa ainda é mais para cima. Isso pode mudar? Pode. Se voltar a trabalhar para baixo da média e permanecer abaixo da média, gerando sinalizações de baixa até no gráfico semanal, topo descendente abaixo da média do gráfico mensal, isso reforça a chance de queda para a ação. O sinal mais negativo que poderia acontecer aqui é o retorno do preço para baixo, R$ 66,55. Poxa, Dalton, mas é muita coisa daqui para cá. Se sair 124 para 66, cai 46%. Se você considerar que a volatilidade média desse ativo mensal, num mês, ou seja, se você resolver comprar Tesla agora, comprei Tesla agora por 124,14, qual é a expectativa de risco dessa operação? O que pode acontecer com o meu capital? O comportamento médio do preço desse ativo é na faixa de oscilação média do preço num mês, é na faixa de 24%. Significa dizer o quê? Que você pode ter seu capital aqui 24% para baixo e 24% para cima. Né? Ou seja, abre caindo e vai ainda aqui 24% para baixo, ou abre subindo e anda 24% para cima. Abre, que eu digo, você entrou e depois disso gerou uma oscilação aí de 24% para cima e para baixo, é o que pode acontecer. Para que serve? Isso é um dos pontos que serve a volatilidade, a oscilação do preço média. Você já tem uma ideia, uma noção do comportamento médio do preço desse ativo. Então, se a volatilidade é muito alta, se você colocar R$100 mil e você depois vê 24 mil a menos, uma oscilação média normal do papel, se isso é muito para você, você coloca menos capital. Ou seja, quanto maior a volatilidade, maior o risco da operação, menos capital você coloca na operação. Mas é possível já fazer uma entrada aqui? É possível. Comprar um pouco aqui, caso aconteça um movimento um pouquinho maior para baixo, gere uma nova sinalização de alta, você entra comprando, ou se o movimento de baixo não for muito forte e gerar algum indício de perda de força, ou no tempo gráfico inferior, uma sinalização de fundo no gráfico semanal, dá para fazer uma nova entrada pensando num prazo maior em cima desse papel. Entrar comprando no nível que se encontra tem um risco maior porque você está comprando muito perto da região de topo. Aqui também seria a mesma coisa, mas terminou andando. Então por isso que eu bota pouco capital. Se o preço for, você pelo menos já está dentro. Se ele resolvesse, por exemplo, aqui invergir, ele voltasse aqui para baixo, ficaria mais interessante ainda, aí sim eu botar mais capital para tentar pegar algo mais para cima. Uma melhor relação risco-retorno. No gráfico semanal, a tendência basicamente é uma tendência ainda de alta. Assim, a gente pega aqui, fez essa região de fundo. E olha que interessante, se você observar que os zigue-zagues do preço aqui no gráfico semanal são mais visíveis aqui, em termos de gerar as entradas de fundo ascendente. Vem, volta lá próximo da média, gera sinal de alta. Aqui gerou uma indefinição, mas aí rompeu para cima, aí rompe para cima. Já replica aqui tudo para cima, vou pegar até a projeção de alta aqui dessa base. Replica tudo aqui para cima. Um dos pontos de objetivo dessa lateralização aqui no formato de um triângulo simétrico é justamente a replicação dessa base aqui. A partir do ponto ali
do rompimento, que aí seria um pouquinho mais abaixo. Eu coloquei a replicação a partir daqui, mas ultrapassou esse patamar. E observe que esse patamar agora está funcionando até como um ponto. Era um ponto ali de suporte, agora está funcionando como ponto de resistência, região por volta do 131,70. Projeção completamente de alta de toda essa base aqui, tá? A partir do topo sendo projetado. Mas nesse caso o que nós temos é uma perda de força em cima da zona de resistência. Um desafio aqui do papel, perdeu força, e a sinalização aqui para gerar algo negativo para quem está comprado nesse papel é fechamento de uma semana para baixo da média e nova mínima na semana seguinte. Isso vai aumentar a probabilidade de se ter um movimento de queda e, consequentemente, aumentar a chance de ter uma correção maior no tempo ou no preço pelo gráfico mensal, que não deterioraria tecnicamente aí a tendência de alta de longo prazo. A de médio a longo prazo vai deteriorar na questão de se fizer isso aqui, mas não seria, num primeiro momento, algo tão significativo pelo que está acontecendo. Tá? Para cair, o que está acontecendo para cair não ganha muita força para baixo, nenhum dos dois candles, apesar desse candle ser um pouquinho mais cheio, e para continuar caindo não cai, vai lá e sobe, ou seja, esse mês ainda está subindo. Mesmo que volte a cair, já cria uma expectativa de não ir muito longe para baixo e manter uma expectativa maior de subida a favor da tendência de prazo maior. Então aqui existe já uma sinalização positiva. Em que sentido? Observe aqui no gráfico semanal, vou dar até um zoom menos. Quando o preço volta para cima da média, chegou a estar abaixo, mas logo na semana seguinte já volta para cima, patinou aqui, mas olha só como ganha força para cima. Bate aqui na média, basicamente volta forte para cima. Segundo ponto, volta para baixo, opa, já começou a ficar respeitando a média, só que retorna para cima da média. Então é uma referência no sentido de se ter uma leitura ali de que os compradores começaram a ganhar força novamente em cima dessa ação, mas ainda de forma tímida. Bateu numa zona de resistência que eu já citei do gráfico aqui mensal, por volta ali do 136,04, e perdeu força. Gera uma sinalização de baixa se perder a mínima da semana passada, 120,28, oscilar para baixo desse patamar, e principalmente se terminar uma semana fechando para baixo dos R$120 e gerando nova mínima na sequência na semana seguinte. Seria o principal indício de uma tendência indefinida nesse papel com viés de baixa, falando de curto a médio prazo. Tá? Gráfico mensal, estou falando de médio para longo prazo. Uma duração de 3 a 10 meses de uma operação pelo gráfico mensal, de 3 a 10 semanas pelo gráfico semanal. E aí, compra aqui o risco maior do entrada aqui. A única diferença, o único ponto positivo é que você está comprando muito próximo da média. Se der errado, a tendência é que o stop não seja muito longo. Então, o problema seria comprar aqui e jogar o stop aqui embaixo. Você tem um risco um pouquinho maior, o stop um pouquinho maior na operação. Dessa forma, e a diferença para o topo mais distante, né? Você pega aqui, vai ficar basicamente 1 para 1. Você tem 21% para cá e você tem basicamente 21% lá para a máxima histórica. Então a relação risco-retorno não é tão satisfatória, mas de maneira geral, o ativo ainda vai apresentando um viés mais positivo nesse momento. A tendência continua sendo a tendência de alta no gráfico semanal, só muda dentro do que eu mencionei. Se gerar sinal de topo, retorno para baixo de R$120, e pior ainda, se fechar abaixo, uma semana abaixo de 120 e gerar nova mínima na sequência. Pegando até o Fibonacci em cima do movimento de alta do gráfico semanal, vai ficar mais claro a questão do retorno do preço em cima da região de suporte dos 50% do que subiu e criando uma expectativa para cima, que seria aquela primeira projeção de R$ 164,38. Gráfico diário, falando de curto prazo. Tá, então, só lembrando, entra comprando aqui, risco um pouco maior, relação risco-retorno desfavorável nesse momento. Desta forma, pouco capital, se for arriscar uma entrada na Tesla TSLA 34, querendo aí uma operação mais de prazo maior, de curto a médio prazo, né? No gráfico diário, que a gente olha mais para o curto prazo, a tendência é de alta, topos e fundos ascendentes. Não é dos melhores ativos ainda. O BDR ainda não é dos melhores ativos para as operações de swing trade, a liquidez é um pouco mais baixa. E aqui dá para perceber que tinha uma região de 1, 2, 3, 4 topos anteriores
E o último movimento de subida rompeu bem essa região, fez o chamado ali pullback, se aproximou mais, bateu em cima da região de suporte e gerou um sinal de alta no pregão de hoje. Mas esse sinal de alta por enquanto está fraco, mas é um sinal que poderia trazer uma compra na superação de 127,08. Você resolveu comprar aqui agora, qual o ponto negativo da compra aqui agora? Você está abaixo, você está comprando abaixo de um nível de resistência. Então essa compra aqui, quando volta para baixo do fechamento ali da região desses topos anteriores, se aumenta o risco da entrada aqui, porque você já está comprando em cima da região que era para funcionar como suporte, já voltou a funcionar como resistência. É o que está acontecendo aqui no pregão de hoje. Mas quem abriu compra de fundo ascendente ou quer comprar aqui no ponto aqui, o stop vai ficar abaixo da mínima desse candle, ou seja, lá nos R$ 120,89 seria o stop dessa operação de compra de swing trade de curto prazo em cima de TSLA 34. Sinal mais positivo, terminar um pregão fechando aí para cima do gap de baixo, fechando para cima do 128,06. Isso aumentará a probabilidade de novamente vir a bater aqui na região de dois fundos anteriores. Olha que interessante onde foi bater. Bateu, não conseguiu se sustentar acima e volta para baixo. Então qualquer tipo de entrada aqui, um dos primeiros pontos de objetivo é a região aqui de resistência por volta do 136,04 a R$ 136,52. Essa seria a principal região aí de resistência para essa ação. Bem importante, na verdade, começa por volta dos R$ 136,00 e se estende a R$ 136,50. Ponto mais alto que esse topo, R$ 139,62. O que muda a tendência de curto prazo, que é atualmente de alta, e vira ali uma tendência indefinida, reverte a tendência? Perder a mínima desse fundo aqui. Ou se ficar também aqui assim de lado, não conseguiu subir, e faz isso aqui, esse desenho que eu acabei de mostrar, isso reverteria a tendência para baixo. Se oscilar, se vier direto aqui para baixo e perder essa mínima aqui, cria-se um viés mais de baixa no curto prazo, apesar da tendência indefinida, o viés seria mais de baixa ao perder 117,46. Então, para quem está comprado, às vezes num prazo um pouco maior, pelo gráfico semanal e quer trabalhar com stop um pouco mais bem protegido, pode usar aqui o gráfico diário para fazer esse tipo de proteção, ou seja, colocar o stop abaixo da mínima do último fundo ascendente do gráfico diário. E qual outra forma? Se esse próximo candle já supera aqui, já puxa o stop daqui para cá. Então, para quem entrou comprando agora, pode trabalhar com stop aqui. Quem quiser trabalhar com stop somente se for mudar a tendência, aqui embaixo. Então, de maneira geral, nós temos um ativo em tendência de alta no curto prazo, mas com um sinalzinho de perda de força. Dá para comprar aqui pelo gráfico diário, pela sinalização do pregão de hoje, tentando pegar um próximo movimento de subida, com o stop já bem posicionado pelo gráfico diário. Gráfico semanal colocaria pouco capital, a mesma forma para um gráfico mensal. Se tiver uma correção maior, para quem está pensando no longo prazo, médio para longo prazo, fica mais interessante fazer a entrada, seja ali mais próximo no suporte em 106,20, tem um aí intermediário na faixa de 119,71, depois 106,20 e abaixo disso a mínima aqui que é R$ 98,78. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se aí de deixar o seu like, seu joinha aqui nessa análise especial da Tesla. Um grande abraço e até a próxima.